Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu verei as últimas informações do Flamengo, que se prepara aí para enfrentar o time do Corinthians, né, domingo aí pelo Campeonato Brasileiro. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Mengão? Então assiste esse vídeo até o final. E é o Corinthians que enfrenta o Flamengo no Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Não sabemos se o Dorival já estará ali na beira do gramado, mas vamos com as informações agora do rubro-negro carioca. Jufo está conosco nesse Sport Center. Fala, Jufo, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde, Marcela, quase ali na hora do almoço, todo mundo com fome aqui já na imprensa, no CT do Ninho do Urubu. Demorou um pouquinho, mas o Danilo falou com a gente e ele falou sobre essa pressão. Daqui a pouco a gente vai saber mais, ele vai aparecer aqui no Sport Center e vai falar sobre esse momento aqui do Flamengo, mas o Felipe Luiz segue nessa preparação para o duelo contra o Corinthians no final de semana. O Flamengo vive um período de atenção, não é uma crise, mas um período de atenção, porque nos últimos 2 jogos o conhecido Flamengo ofensivo de Felipe Luiz não conseguiu marcar gols. Foram 2 empates, um contra o Vasco e um contra a LDU na altitude, então um clima já de atenção, de mais foco no setor ofensivo para poder voltar a fazer gols e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 2 dúvidas para essa partida. O Gonzalo Plata e o Alexandro treinaram só parte da atividade de hoje. A imprensa já nem estava mais no momento gravando. Os 2 eles entraram já no meio da atividade junto com os outros jogadores e ainda são dúvida para essa partida contra o Corinthians. O Gonzalo Plata se recupera de um edema no joelho direito, ele está com dores ali naquela região, ele fez uma ressonância magnética, mas não deu nenhuma lesão, então ele vai sendo avaliado dia a dia para ver como está essa recuperação. Quando ele parar de sentir dores, ele vai estar à disposição do Felipe Luiz. Já o Alexandre está com um incômodo na coxa desde o jogo contra o Vasco e vem fazendo um trabalho separado também, deve ficar no banco de reservas para essa partida contra o Corinthians. O Danilo, então, vai chegar agora e vai falar sobre esse momento do Flamengo, o primeiro momento de pressão dele aqui no clube. Vamos ouvir o Danilo. Se eu quisesse viver sem pressão ou com pouca pressão, não teria escolhido vir para o Flamengo, certamente. O Flamengo tem que ser assim, tem que viver com pressão. E é uma pressão para que a gente possa ser líder do campeonato, para que a gente volte a ser primeiro. Então essa é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. A sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã. E a importância é a mesma importância de cada jogo, né? O que eu tenho falado aqui é que o nosso objetivo, o nosso foco, né, a nossa prioridade é sempre o jogo seguinte, independente da competição. Acho que é esse o pensamento que a gente tem que seguir trabalhando aqui dentro. Tá aí então um momento de pressão. Danilo muito acostumado, né? Já jogou para o Real Madrid, Juventus, um jogador muito rodado, seleção brasileira, então ele já tentando acalmar os ânimos da torcida. São 2 empates, mas o Flamengo segue se preparando para esse duelo contra o Corinthians. O Pedro atuou por 37 minutos contra a LDU, vem dando passo a passo naquela programação para a volta da lesão no joelho, né? E contra o Corinthians é esperado que ele atue por 45, mas não como titular, vindo do banco de reservas, então o Pedro podendo aumentar ainda mais a minutagem para essa partida. É isso, Marcela, tá começando a chover aqui, então eu tenho que já devolver, tá todo mundo já correndo pro teto assim para se esconder da chuva, porque no Rio de Janeiro nessa sexta-feira não tem sol. É um clima bem londrino mesmo, bem cinza, Marcela. Ai, gosto do londrino, chiquérrimo, viu, Jufa? Londrino pra ir, londrino pra cá. Vamos lá, o Vene Casagrande, o Flamengo teve treino aberto hoje em preparação para a partida contra o Corinthians, domingo no Maracanã. O Flavinho que tava lá e conta tudo pra gente. Fala, Flavinho! Oi, Fernanda, boa tarde para você, pro Venê, pro Pedrosa, boa tarde para todo mundo. Hoje pela manhã a gente acompanhou aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, o penúltimo treino da equipe antes do jogo de domingo contra o Corinthians. A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos da atividade. Nada muito revelador, mas a gente observou que o Plata, que se recupera de um problema no joelho, e o Alexandro, que sofreu um edema na coxa, não foram ao campo nessa primeira parte da atividade. Mas depois, na reta final do treinamento, os 2 foram para o gramado e fizeram um trabalho à parte. Não sentiram dores e devem ser relacionados para o domingo. O Plata, inclusive, tem mais chance que o Alexandro. Depois do treino, o Danilo conversou com a imprensa e falou da pressão do Flamengo nesse jogo contra o Corinthians de recuperar
a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o Flamengo agora está na segunda colocação a 2 pontos do líder Palmeiras. Vamos ouvir o Danilo. Então, isso é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. E, como eu falei antes, jogar pelo Flamengo é isso, né? É essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã, onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso. O Flamengo, então, fecha essa preparação para enfrentar o Corinthians neste sábado e aí, assim, o time está pronto para o grande clássico de domingo das 2 maiores torcidas do país. Previsão de casa cheia, diferente do que aconteceu nos 2 últimos jogos contra o Juventude e contra o Vasco. O Danilo até elogiou, claro que todo jogador adora atuar com o Maracanã lotado. É com você, Fernanda. Sabe tudo! Isso é Flávio Vinick. Beijo pra você, Flavinho. Ô, Vene Casagrande, nesse dia chuvoso aqui do nosso Rio de Janeiro, a gente tá um dia com chuvinha, né, Vene? Dia maravilhoso pra uma sexta. Você gosta de chuvinha, eu adoro. Vene? É mesmo? Adoro. Essas imagens são do treino de hoje, né, Vene? Sim, treino aberto. Só um gancho aí em cima do bom VT do Flávio Vinick, inclusive, que ele falou de Maracanã lotado. Recebi uma parcial aqui atualizada, 59 mil ingressos vendidos até o momento, ou seja, a diretoria do Flamengo trabalha já com a ideia de ter mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã, um público maravilhoso, é esse público que o Maracanã merece, que o Flamengo merece, e a gente está falando de um jogaço, né? As 2 maiores torcidas do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians, e tem tudo para ser de fato um bom jogo. Então, só trazendo essa atualização de parcial de ingressos aí. E o Pedro treinou bem, né, Vene Casagrande? Treinou, e assim, o Fernandinho, eu acho que tá chegando o momento já do Pedro ser titular, sabe? Ele voltou muito bem, a parte física dele me chamou a atenção, inclusive na altitude, a gente pôde ver um Pedro muito bem, atuando muito bem. Eu acho que já dá para trocar essa ideia, ao invés de entrar o Pedro durante a partida, começar com o Pedro e de repente tirá-lo durante a partida e assim ele vai ganhando mais minutagem. Mas deu pra ver que o Pedro tá muito bem fisicamente, tecnicamente também falando, voltou muito bem. São 5 jogos já que ele voltou? Mais 4 ou ou 5, mas não passa disso. Mas mesmo assim, mesmo que seja 4 ou 5... Não, acho muito. Todos os jogos que ele entrou bem, não é por causa dos gols que ele fez. São Paulo, Córdoba, Juventude, Vasco, LDU. É isso, 4 jogos. E ele entrou muito bem, fazendo gol, sendo importante. Por exemplo, na altitude, ele fez jogadas importantes ali de pivô. Então acho que já está chegando o momento dele ser titular. E fica essa dúvida aí se o Alexandre e o Gonzalo Plata vão voltar, porque eu acho que são 2 jogadores hoje, no meu time, titulares na equipe do Flamengo. Eu vi o que ele falou. O quê? Tá chegando a hora do Pedro ser titular. Eu acho que ainda não tá na hora, não. Eu também acho que não. Inclusive, eu acho que uns 20 joguinhos, porque esse negócio de minutagem tá muito perigoso, hein, Vene Casagrande? Na seleção brasileira. Foi grave também. Não é, ô Pedrosa? Você escuta o que a gente tá falando Vocês pra não vão você. se calmar, hein? Não, mas agora, falando sério, É mais fácil ser calmado que o Pedro, Não. porque o Pedro faz gol pra caramba. Agora, pô. falando sério, talvez, pra essa partida, eu não consigo. Tô falando sério agora. Ele entrar cansado, com os jogadores cansados, não é melhor? Ele entrar no segundo tempo? Neste jogar momento, os 45 você tá falando? minutos finais com Pode o ser. adversário cansado? Não acho nenhum problema. Talvez seja esse há uma coragem, né? A Exato. questão que dá uma facilitada pro jogador, até mentalmente, porque é um momento... ele me parece ser um garoto com mental bem forte, Bem né? forte, pô. Porque às vezes eles voltam com uma certa insegurança na lesão. E qualquer coisa que aconteça no jogo faz eles andarem algumas casas pra trás, mentalmente falando. Eu acho que não fisicamente. Fisicamente, ele vai ganhar ou começando ou entrando. Ele vai jogar talvez os mesmos minutos controlados que o departamento, todo mundo vai pensar. Mas eu não tinha pensado por esse lado, realmente entrar com o pessoal mais cansado, né? E eu acho que até muda o próprio lado mental do jogo. Não só o Pedro é um grande jogador, mas vou dar um exemplo aqui. Quando o Pedro entrou contra o Vasco, eu achei que ia dar ruim. Você Eu achei que ia dar ruim. Inclusive, quase deu. Quase deu. Eu tenho certeza. Assim, Porque o Léo Jardim fez milagre. A hora que o Pedro entrou, eu falei... É a nossa morte. Ele é muito diferente, cara. Assim, você tava no Maracanã, você vê a forma como ele joga sem a bola. Eu falei. Ele entende muito de futebol, cara. Ele evoluiu muito a parte tática dele, muito mesmo. Nossa, Sorte que o Léo Jardim tava lá. Ouviu o que ele falou, competência, porque ele é goleiro de seleção brasileira. Assim como o Pedro é atacante de seleção brasileira, o Léo Jardim é goleiro de seleção brasileira. Eu concordo. Não é nenhum absurdo você botar o Léo Jardim como terceira opção hoje no gol da seleção. Ele levou o Bento, ele no caso o Dorival, né? Tava levando o Só Bento. porque joga com o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque joga com o Cristiano Ronaldo. Porque eu não gosto desse negócio de Cristiano Ronaldo ligando pros outros. Não, querendo botar jogando pé na junto. calçada da fama.
nunca jogou no Maracanã. Eu sou a favor. Como é que vai botar ele é o cara Cristiano pra fora? Ronaldo. Cara, ele é o Cristiano. Mas Se ele ele vier tem aqui ao SBT, eu quero botar meu pé aí na calçada Aqui é do só o SBT. Silvio Santos. Ah, Ele pô. acha que é quem aqui? Nunca jogou no Maracanã. Pedrosa, é o Cristiano Ronaldo. O Maracanã, beleza, vem. É o quanto antes. Nenê é muito maior que o Cristiano Ronaldo no Maracanã. No Maracanã, com certeza. Não. Eu sou maior que ele. Obina, muito maior. O Louco Abreu também. Também. Olha aqui, e já tem os pés, todo mundo já... O Obina tem também? Não. sei. Não, Obina não mas sei. o Nenê tem Deveria e o ter. Louco tem também. Vocês acham que combina, gente? Não. Hashtag SBT Esporte Rio. Você acha que o Cristiano merecia ter os pés na calçada da fama do Maracanã? O Maracanã é um palácio do futebol. Claro. Né? Imagina que ali é um lugar onde, né? Olha, é um lugar a nível mundial. Por mais que você não tenha jogado. Posso só trazer uma grandes caras informação podem para ser pisar lá. justo? Ah. Porque isso não partiu do consórcio do Maracanã. Isso partiu de um representante da família dele ligando pro consórcio do Maracanã, dizendo que o Cristiano Ronaldo gostaria de fazer isso. Pra aparecer. Só pra aparecer. Pra aparecer. O consórcio Ele quer aparecer. O consórcio se colocou à disposição. Eu tô sendo justo para não parecer que nós, aqui do consórcio Maracanã, do Rio de Janeiro, ligou para o Cristiano Ronaldo. Não foi. Porque assim, brincadeiras à parte, é até estranho mesmo, porque o cara nunca Ele jogou quer aqui. aparecer, Venier. Só tem um que jogou no Maracanã e foi campeão. Por causa do Messi. Ele precisa fazer isso pra aparecer? Ele tá fazendo. Não precisa, Ele cara. tá fazendo. É o sonho dele, Nunca cara. jogou no Maracanã. Vai estar o pezinho lá. E cadê a foto do Cristiano Ronaldo jogando no Maracanã? Não tem. Vai ter que usar IA. Gente, é o Cristiano Ronaldo. Vai ter que usar IA. Vocês são loucos. Vai ter que usar inteligência artificial. Vocês acham que ele merece os pés na calçada da fama do Maracanã? Inclusive... Tem vários pés maravilhosos eternizados lá. O JVzinho botou, Pedrosa não deixa o Messi de lado. Que já foi campeão no Maracanã. E ele tem os pés já lá, não? Tem, acho que tem. Eu acho que não. Eu acho que teve Não, uma ele nunca homenagem foi a ele botar. quando ele veio Você aí. acha que se ele fosse lá, tu não estaria lá agarrando ele? Com certeza. Então, ele nunca foi lá botar o mas pé. ele foi campeão. Mas então, e ele também tá metidinho. Não. Porque Ó. ele poderia ter ligado, não é? Você vê como ele tá foi vice metido. no Maracanã. Ele não faz questão. Não Não faz campeão. questão. Isso aí, questão, Venê. campeão no Isso aí, O cara tô faz, contigo. a gente precisa valorizar É isso, isso cara. mesmo. Nunca Agora eu jogou tô no Estamos Venê falando do Casagrande. Nunca maior jogou. atleta do futebol. Atleta, não Nunca tô jogou. falando maior jogador não, tá? Olha ele aí, ó. Como é que era o nome do amigo do Renato Gaúcho? Que fingia que era jogador e não era? Tu viu essa história que entrou na boate falando que era o Renato? É esse, Não sei o que, Brahma. É lógico. Não sei o que, Brahma, alguma coisa Brahma. Não sei se é Roger, alguma coisa assim. Aí o Renato foi entrar na boate. Ué, você já entrou? Aí quando o Renato entrou, era o cara. Essa história é sacanagem. Que é jogador só. Lá em Búzios. Quem? Renato Gaúcho, beleza, entra aí. Nunca jogou bola. Vai fazer o quê? Quer botar o Cristiano Ronaldo na calçada da fama do Mas Maracanã? olha só, o Venê trouxe um ponto. Se o Messi não tá com os pés lá, que já foi campeão no Maracanã, já jogou final de Copa do Mundo, porque é mitidinho e não ligou. Eu não gosto desse negócio de Cristiano procurar aqui. Ronaldo ligando pros outros, não. Que ele tem essa mania da década de 90 de ligar. Fica ligando, tirando o treinador dos outros. Eu não gosto também desse negócio também dele não ficar gosto, não. ligando pros outros, não. É. Mas ele realmente teve a humildade de querer ter Ó, os pés Ah, na Carlos calçada da Henrique fama. Kaiser, lembrou o Fabiano ali. Messi é convidado Obrigado. para colocar os pés na calçada da fama do Maracanã. Venê, ele já foi convidado e não botou ainda, É, Venê. porque ele não aceitou, ele não faz questão, ele tá menosprezando, pô. Não, eu não sei se ele já Não tô colocou. contigo colocou. não, Pedrosa. Olha aí, ô Venê Casagrande. Vamos lá. Viu que eu toquei e abriu porque é tabela. touch. Ó, Palmeiras em primeiro. Ai, gente. É, deu ruim pra você, Fernanda. De novo esse negócio, Cuidado com o Venê. Brasileirão, Fernanda. Só uma atualização sobre Libertadores, ontem aconteceu óbvio, o Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira no grupo do Flamengo, ou seja, automaticamente obriga o Flamengo a vencer os 3 jogos se quiser passar na primeira colocação. Palmeiras ganhou ontem? Ganhou muito bem, por sinal. Fez história. Parabéns, Big Boys. Big Boys que é Palmeiras, fica fingindo que é Taubaté. Ó, o Flamengo em segundo com 11 pontos, o Fluminense em terceiro. Ô, Cris! Eu falei nesse programa, Cris. Pena que a gente vai se encontrar, né? O Fluminense querendo buscar aí talvez essa liderança contra o Botafogo. A gente viu toda uma dedicação do Renato pensando também nessa competição.
Será, Vene, que o Fluminense começou a já pensar no brasileiro? Você acha? Ou você acha que eu não acho é um isso. microciclo? Vai pensando a cada semana? Quando você diz pensar em brasileiro, o quê? Pensar no título do Campeonato Brasileiro? Eu acho que seria uma audácia muito grande nesse momento do Fluminense pensar no título do Campeonato Brasileiro. A não ser que abra mão das outras competições, no caso Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, e tente focar no Campeonato Brasileiro, o que eu já acharia muito difícil, mesmo assim, para ser campeão. Estou levando em consideração o nível dos adversários também. Eu acho que, enfim, a briga do Campeonato Brasileiro vai acabar ficando com Palmeiras, Flamengo. Nesse momento, concordo com o Pedrosa disse ontem, mas eu acho que o Super Mundial e a janela do meio do ano vai mudar muita coisa. Mas se eu sou, pensando como dirigente do Fluminense, sim, tá? Se eu sou o dirigente do Fluminense, eu ia focar nas Copas. Por exemplo, a Copa Sul-Americana é super tangível para o Fluminense ser campeão. A Copa do Brasil você chegar o mais longe possível pela questão financeira. Agora, título do Campeonato Brasileiro, eu ainda acho um pouco de exagero o Tricolor pensar nesse momento. E não tem elenco para isso, gente. Ficou comprovado com o jogo lá do União Espanhola. O União Espanhola é um time semi-profissional, gente. É uma equipe fraca, é uma equipe bem ruim. E aí o Fluminense foi para lá e não conseguiu fazer absolutamente nada. Empatou com o gol do Nonato a lá, porra, João de Deus. É mais ou menos isso. Então, assim, comparado a Flamengo e Palmeiras, o elenco do Fluminense é muito abaixo. Eu não tenho informação, Fernandinha, mas no meu entendimento, o Renato não fez isso para priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele fez isso para priorizar esse período de treinamento que ele vai ter para colocar as ideias dele na equipe. E ganhar do Botafogo. Claro. Essa meta aí, porque com certeza. É um tabu que incomoda. Claro que 7 pontos tem o Vasco, que não é muito longe aí do G4, Pega o Cruzeiro. Pega o Cruzeiro, que também tá com 7, confronto direto. O Vasco em 8º. O que é? Ai, fala aí na casa. Cruzeiro que fez ontem um jogo horrível, tu viu, né? Mas tá eliminado. Eliminado da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro. Vira a página. Botafogo tá na Champions. Tá aí, o Botafogo tá aqui. 10º. Aí eu não vou... Escuta o que eu vou falar pra você. Eu não vou ficar fazendo essas contas aqui esse ano. Que eu já fiz a minha vida inteira essas contas. Você também já fez. Me esquece. Cuidado que o time que ganha Libertadores aí no ano seguinte, geralmente... Ai, vai ser calmado. Não bate nada. O clássico das multidões, o jogo do povo, Flamengo e Corinthians domingo, professor Celso. Com o Flamengo. Expectativa boa para o torcedor do Corinthians ou preocupante? Tem um problema, né, que é físico. Falei aqui ontem, repetirei. Corinthians jogou ontem. Jogou em São Paulo. Peraí. Jogou em O São Prates Paulo. tem razão. O Flamengo jogou lá em Quito, na altitude e com viagem longa. O Corinthians jogou na sua casa sem altitude. Então, tudo fica equilibrado. 2 dias de diferença. É isso aí. E foi um jogo muito desgastante, que ficou a maior parte do tempo com o jogador a menos. Debaixo de chuva. O Flamengo foi terça, né? Foi terça. Então aí terça-feira. É verdade. Uma coisa um amigo nosso falaria o seguinte, Flamengo foi na altitude, o Corinthians foi na baixitude, né, Eugênio? É isso. Nem tanta baixitude, porque São Paulo tem ali uns 700, 800 metros de altura. Mas isso não pesa, não interfere no jogo. Mas independentemente disso, o Flamengo hoje é uma equipe muito mais estruturada que o Corinthians, né? Muito mais equilibrada, com um futebol muito mais fluente. Prates não concorda. O Flamengo melhor. Em termos de equilíbrio, eu concordo com o prof. De equilíbrio. O Flamengo é um time que consegue se defender atacando. O Corinthians atrás sofre um pouco mais. Mas acho que é um grande jogo. Acho que dá jogo e é um grande jogo. Equilibrado, não é? Um grande jogo. O Corinthians Flamengo é favorito, tem mais time e tal, mas o Corinthians pode equilibrar. As últimas, você no F360 Express, é isso aí, contou aí pouquíssimas vitórias do Corinthians. Se não me engano, 2 vitórias dos últimos 10 jogos. É algo assim. Mas o Corinthians tem equilibrado inclusive final. Tem uma recente final de Copa do Brasil. Verdade. Que o Corinthians equilibra, o Dorival meio que perde o emprego do Flamengo ali. E, prof, é o seguinte, se o Corinthians fechar com um treinador hoje, que seria o Dorival, começa domingo, né? Esse negócio que eu vou chegar, me dá 48 horas, você vai pra tribuna, já vai pra arena. Essa história de que tem treinador que faz isso. Demora um pouquinho pra assinar. Dá uma olhadinha na tabela, né? Vai ver o jogo do camarote? Não, senhor. Vai ver o jogo do camarote coisa nenhuma. Contra quem que é? Casa Mata. Flamengo no Maracanã. Casa Mata não tem no Maracanã, não é Maracanã. O Maracanã eu sei, né? É banco de reservas. É o banco de reservas, Maracanã é o banco de É gaúcho o Prato? Banco de reservas. Não, porque é o seguinte, isso acontece muitas vezes, né? Porque tem treinador que chega na sexta-feira ou acerta sexta-feira, o jogo desse tamanho, difícil toda a vida domingo. Aí o cara, o que ele faz? Não, aí vai pro domingo, cheguei agora. Ok. Mas você acha que
se o Dorival assinar hoje com o Corinthians, ele terá tempo de fazer alguma coisa até domingo? Não. Eu acho que nem é o tempo aí, Eugênio, mas é importante a presença. Não é que o time vai ser o time dele. Ele não vai fazer em um treinamento ou 2 treinamentos uma revolução, não é isso. Até porque ele vai conversar com quem já está lá, vai certamente manter muita coisa, mas a presença é importante. Mas a partir do momento que se ele assina hoje, por exemplo, ele tem uma outra visão durante o jogo, ou antes do jogo mesmo na escalação, ele conhece os jogadores. Mas ele não vai poder fazer muita coisa. Sim, durante o jogo vai. Ele tem outra visão. Começa segunda-feira? Assina hoje, começa segunda? Primeiro, não sabe nem se ele vai fechar. Não, por isso que eu falei, se alguém assinar. Ainda tá numa situação aí de empurra com a barriga e tal. Vou dizer uma coisa. Se ele assinar, não tem muito o que fazer. Vai ficar no banco, beleza, tá ali, opa, pessoal, tô não, aqui. Depois olha aqui, ó. Se fosse eu que assinasse Flamengo no Rio, eu preferia. Eu acho que é mais importante a ausência. Não, senhor, professor. Não, senhor. Começa o trabalho. Arena, vai para a Arena. Rodrigo Jufo. Não, é na Arena. Ele tá com medo do Flamengo. É pesado. Olha o Jufo, chama o Jufo. Rodrigo Jufo trazendo informações, imagens ao vivo do treino do Flamengo. Diga lá, Jufo, bom dia. Bom dia, Abel, amigos do 360. O treino começando, os jogadores aparecendo no gramado para esse treino, visando a preparação para o jogo de domingo contra o Corinthians. Felipe Luiz já começa a quebrar a cabeça com a equipe que vai a campo diante do Timão. O Flamengo vem num período de atenção, né? Os últimos 2 jogos foram 2 empates sem gols, um contra a equipe da LDU e a outra no clássico contra o Vasco. Agora o Flamengo tenta voltar com esse DNA ofensivo, voltar a marcar gols. Isso é uma questão aqui no Ninho do Urubu. E para esse jogo contra o Corinthians, Alexandro e o Plata, que não atuaram contra a LDU, estão fora com o Plata com um edema no joelho, não preocupa, fez uma ressonância magnética, mas não deu nenhuma lesão grave. Ele vem sendo avaliado no dia a dia. O equatoriano é esperado pelo menos para o banco de reservas nesse duelo contra o Corinthians. Já o Alexandro está com um edema muscular também, né? Contra o Vasco, ele sofreu essa lesão e segue fora da equipe, está fazendo trabalhos separados. Ele fez um trabalho físico no treino de ontem e hoje é aguardado aqui no campo mais uma vez. Pode ser que o Alexandro também esteja disponível no banco. Muito provavelmente Ayrton Lucas vai fazer o 3º jogo seguido como titular. O Felipe Luiz confia muito no lateral, que tem sido reserva desde a temporada passada, mas que tem aí o voto de confiança do Felipe Luiz. Outra novidade também pode ser o Pedro. Ele vem seguindo um cronograma de minutagem desde a volta da lesão, atuou 37 minutos contra a LDU, foi bem segundo a comissão técnica, né? Foi bem fisicamente, suportou bem a altitude, fez um bom jogo e pode ser que ele atue por um tempo inteiro, por 45 minutos agora contra o Corinthians, muito provavelmente vindo do banco também. O Pedro, essa é a próxima etapa dele nesse cronograma, esses 45 minutos, mais um pouquinho de tempo aí para essa volta, ainda não como titular, mas tendo mais tempo em campo o Pedro, que é uma esperança de gols para o Flamengo. A gente segue por aqui, daqui a pouco o Danilo vai falar com a imprensa, a gente vai acompanhar tudo na programação da ESPN, do Disney Plus, e aí o Flamengo em campo, então, para esse duelo importante contra o Corinthians, afinal, um clássico entre as 2 maiores torcidas do país, Abel. É verdade, muito obrigado, Rodrigo Jufo. Imagens ao vivo, treino do Flamengo, Pedro na tela. Esperança de gols para o torcedor rubro-negro. Mas como disse o Jufo, é o pensamento da comissão técnica, do departamento médico, enfim, do Flamengo. Vai voltando aos poucos, ficou muito tempo fora, uma lesão muito séria. Como tem que ser, né, Bel? Como tem que ser. Eu conheço o Eugênio está falando isso e está pensando no Neymar, porque como isso foi comentado aqui outro dia. Sim, dá para comparar. Não tem previsão de jogar, não. Não é verdade? Sim. Não tem nenhuma previsão de jogar o Neymar. Não, mas o jogador, assim, eu não sou médico, não sou fisiologista, não sou fisioterapeuta, mas eu tenho mais de 30 anos de profissão, como jornalista esportivo, acompanhando de perto o dia a dia e tal. E já presenciei e acompanhei inúmeros casos de jogadores que ficam afastados por longo tempo. 1 ano, ruptura de LCA e tal. E aí, quando volta? Quando volta, é natural que esses jogadores tenham dificuldades para equilibrar a musculatura. Porque fica muito tempo sem jogar. O futebol hoje é muito físico, exige muito. Então, os exemplos que deram certo, que eu acompanhei, foram assim. Volta, 15 minutos no jogo. 20 no outro, 30 no seguinte,
daqui a pouco fica fora de um, para musculatura ir se readaptando, se regenerando. E você, por exemplo, se fala ali de repente agora em 45 minutos do Pedro. Você vai voltando aos poucos para o jogador voltar com firmeza, com segurança. O que aconteceu com o Neymar, por exemplo, agora foi isso. Ele voltou, desde que ele estreou no Santos, se falava, não, 15 minutos, jogou 30. Falavam 30, jogou 45. 45 já jogou 90. E até que o momento que estourou. Aí ele ficou um tempo fora. Aí voltou contra o Fluminense, já jogou 45. No jogo seguinte já começou, aí não aguentou, estourou de novo. Então, assim, paulatinamente nem se tudo retorna. É o mundo ideal, né, Eugênio? Eu acho que nem tudo... Eu concordo com você. Em relação à recuperação, tempo de voltar, com calma, de maneira gradativa, é que nem tudo é tão mundo ideal assim. Às vezes tem necessidade do treinador, do time. Mas não pode. O próprio Felipe Luiz falou aí o que acontece? que aquela entrada contra o Central Córdoba não era planejado o tempo que ele ficou contra o Central Córdoba. Ficou mais do que devia. Então, porque ali já tinha uma necessidade, o time perdendo, coloca alguém, precisava fazer isso no Flamengo, você imagina no Santos. Imagina no Santos que nessa Para a alegria. Ele não foi titular contra o Central Córdoba. Não foi titular, mas jogou mais tempo do que... Sim, mas você vai dosando. Para alívio. Alguns já gostariam que ele fosse titular, bota ele. Para alívio dos adversários, o Pedro volta aos poucos. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo aí que está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. É o segundo colocado com 11 pontos, 2 pontos atrás do líder. E disputa aí, né, domingo no Maracanã contra o time do Corinthians. Aí, quem sabe, assumir aí a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas para isso precisa vencer e torcer para que seu adversário perca o jogo ou até mesmo empate, né? Porque aí o adversário empatando vai para 14 pontos e o Flamengo também vencendo vai para 14 pontos, e o critério de desempate, o Flamengo... Não, na verdade o Flamengo ainda tem que vencer e o time tem que perder, porque o critério de desempate nesse quesito aí seria vitória e o outro time tem uma vitória a mais. Então tem que torcer para o primeiro colocado perder e o Flamengo vencer, para o Flamengo assumir ali a liderança, porque os mesmos pontos, o saldo de gol não importa, devido ao critério de desempate ser o mais a vitória, né? Tem mais vitórias, aí vai caindo, né? Os critérios vão caindo. Mas vamos ver aí como é que vai se portar esse time do Flamengo contra o time do Corinthians, né? O time do Flamengo teve os dias para descansar, um dia mais para descansar, né? O Corinthians jogou ontem, então o jogo já é domingo. Então vamos ver como é que o Flamengo vai se portar, né? O Flamengo tem nada a ver com tabela, tem nada a ver com esses jogos. Então o Flamengo tem que fazer o papel de casa, tem que vencer, já que saiu a informação que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Então tem que ir para cima do Campeonato Brasileiro mesmo, tem que atropelar, ir para cima do Corinthians e ir grandão, sem medo, mostrar que quem é o maior time do Brasil, quem é a maior torcida do Brasil, que certamente é o Flamengo, toda certeza é o Flamengo, e o Flamengo vai mostrar isso aí tanto dentro como fora de campo. A torcida também vai fazer uma festa sensacional lá, né, para o Mengão. Mas na minha opinião, o Flamengo vence 3-1 para o time do Flamengo. E na sua opinião? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vamos junto, é nóis e até a próxima.